Olá, bom, vamos direto ao ponto. Em 2026, o mapa do poder mundial está sendo redesenhado. E, de repente, todas as atenções se voltaram para um jogador que muitos não esperavam, o Brasil. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como o país acabou se tornando a peça-chave nesse xadrez geopolítico global tão complexo. A grande questão que vai guiar nossa análise é essa aqui. Num mundo tão dividido, por que, de uma hora para outra, todos os olhos se voltaram para o Brasil? O que aconteceu para que o país virasse o epicentro de uma disputa tão, mas tão intensa? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhada no tabuleiro como um todo. Pensa bem, estamos em 2026. É um ano de total reconfiguração de poder. Enquanto as grandes potências do norte, sabe, Estados Unidos, Europa, enfrentam crises institucionais, um vácuo de poder começa a se formar. E é justamente aí, nesse espaço, que o Brasil surge. Não como uma superpotência, mas como o que os analistas chamam de potência média resiliente. Ou seja, um país com recursos e estabilidade suficientes para se posicionar de um jeito único, bem no centro das 3 maiores transformações globais: a transição energética, a digital e a alimentar. Já a chave da estratégia brasileira é uma palavra: autonomia. Em vez de se alinhar, de se casar com uma única potência, o Brasil escolheu o que se chama de multialinhamento. É como ter amigos em todos os grupos. O país negocia tecnologia de ponta com a China, ao mesmo tempo que fecha acordos de segurança com os Estados Unidos e amplia parcerias comerciais com a Europa. É essa flexibilidade, essa capacidade de dançar conforme a música, que permite ao Brasil navegar nesse cenário global tão cheio de armadilhas. Só que, claro, essa posição de destaque cobra um preço bem alto. O Brasil acabou virando o centro de um verdadeiro cabo de guerra geopolítico. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a China. E os dois, cada um à sua maneira, estão puxando a corda com toda a força para trazer o país para a sua esfera de influência. Do lado americano, a estratégia ganhou até nome: Doutrina Monroe. Se a antiga doutrina Monroe, lá do século XIX, dizia América para os americanos, essa nova versão é tipo América para os americanos e contra a China. É uma política muito mais agressiva que enxerga a estabilidade da América do Sul como uma parte da segurança nacional dos Estados Unidos. E o objetivo é claríssimo: neutralizar a influência chinesa, custe o que custar. Agora, olhem só esse contraste. É gritante. De um lado, os Estados Unidos usando a força, a coerção, tarifas pesadas, pressão política. Uma das ferramentas principais é o Project Vault, uma iniciativa que basicamente financia o processamento de minerais em países aliados para tentar cortar a dependência da China. Já do outro lado, a China aposta na integração, investimentos gigantescos em portos, ferrovias, tecnologia 5G. A ideia é se tornar o parceiro econômico do qual o Brasil simplesmente não consegue abrir mão. E qual o resultado prático dessa disputa? Bom, os números aqui são brutais, eles contam a história toda. A política de coerção dos Estados Unidos, com suas barreiras, fez com que as exportações brasileiras para lá despencassem mais de 20%. Foi um baita tiro no pé. Porque esse comércio não sumiu, ele só mudou de endereço. Vejam os números da China e da União Europeia. Um crescimento de quase 40% e 35% respectivamente. No fim das contas, a pressão americana acabou empurrando o Brasil direto para os braços de seus maiores rivais. E aí, em janeiro de 2026, a tensão simplesmente explode. A Operação Absolute Resolve, uma intervenção militar americana relâmpago na Venezuela, que termina com a captura de Nicolás Maduro, causa um terremoto político no continente. Para a diplomacia brasileira, aquilo não foi visto como uma libertação, mas sim como uma violação gravíssima da soberania de um país vizinho. De repente, a ameaça de uma intervenção estrangeira deixou de ser teoria e se tornou real, bem ali, na nossa fronteira. E o que deixa tudo ainda mais complicado é que essa crise não é só externa, ela racha o Brasil ao meio. Enquanto o governo brasileiro condena publicamente a ação dos Estados Unidos, a opinião pública se divide. Como a gente vê aqui no gráfico, 58% da população, já exausta com a crise humanitária na Venezuela, aprova a remoção de Maduro. Essa fratura, essa dissonância entre o que o governo pensa e o que a população sente, amarra as mãos da diplomacia brasileira e deixa o país ainda mais vulnerável. Mas afinal, por que toda essa briga pelo Brasil? O que o país tem de tão especial que as superpotências cobiçam tanto? Vamos abrir o cofre e dar uma olhada nos ativos estratégicos brasileiros.
Vamos começar com um número que por si só já define o jogo: 94%. Essa é a fatia do Brasil nas reservas mundiais de nióbio. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse mineral, mas ele é basicamente o ingrediente secreto da tecnologia moderna. Ele torna o aço mais leve e muito mais resistente. Então é fundamental em tudo, desde turbinas de avião e foguetes até superímãs de aceleradores de partículas. É, na prática, um monopólio natural. Depois, temos a energia. O pré-sal brasileiro é uma fonte gigantesca de riqueza, com investimentos previstos de 1,4 trilhão de reais. Mas aqui tem um paradoxo genial. O Brasil está usando a receita do seu petróleo, que, aliás, já é um dos menos poluentes do mundo para se extrair, para financiar sua própria transição para uma economia 100% verde. É usar o velho para construir o novo. E essa transição nos leva a este número aqui, 90%. Essa é a porcentagem da eletricidade brasileira que vem de fontes renováveis, como hidrelétricas, eólicas e solar. E o que isso significa na prática? Significa que o Brasil tem as condições perfeitas para produzir o hidrogênio verde, que é o combustível do futuro, mais barato e competitivo do planeta. Isso coloca o país na liderança absoluta da nova revolução energética. E essa tabela resume a genialidade da posição brasileira. O Brasil não fez uma aposta única. Ele tem o petróleo de baixo carbono para as potências que ainda dependem dele, tem os biocombustíveis que garantem a segurança do agronegócio e da logística, e tem o hidrogênio verde para liderar a economia do futuro. Esse portfólio diversificado é um coringa, transforma o Brasil num mediador energético global que pode negociar com todos os lados do tabuleiro. Acontece que toda essa vantagem estratégica, todo esse poder de barganha, depende de um único e frágil pilar: a estabilidade interna. E em 2026, esse pilar vai ser testado ao limite, em eleições gerais que acabaram se tornando o campo de batalha final para todas essas pressões, tanto externas quanto internas. A eleição, no fim das contas, é vendida como essa escolha impossível que a gente vê na citação. De um lado, a narrativa é de se alinhar aos BRICS, que a oposição chama de regimes autoritários; do outro, se submeter à doutrina Don Rawls de Washington, que o governo enxerga como uma total perda de soberania. A política global não está mais batendo na porta, ela invadiu a urna de votação. E as ameaças à integridade dessa eleição são de uma escala que a gente nunca viu. Não é só fake news. Estamos falando de exércitos de bots movidos por inteligência artificial criando desinformação em massa. A verdade se dissolvendo em bolhas de redes sociais. E por trás de tudo isso, o risco real de operações de influência estrangeira, projetadas especificamente para jogar brasileiros contra brasileiros e aprofundar a polarização. Mas o Brasil não está parado. A resposta a essa guerra de informação é igualmente tecnológica. Um investimento massivo de 1,8 bilhão de reais no supercomputador Santos Dumont. O objetivo aqui é muito claro: criar uma capacidade nacional de inteligência artificial para não ser um mero consumidor, ou pior, uma vítima da tecnologia das superpotências. É uma aposta na soberania digital. E com isso, a gente chega no momento decisivo. Com todas essas forças em jogo, a pergunta que fica é: o Brasil vai conseguir se manter de pé nessa tempestade geopolítica ou vai ser arrastado pela maré? A chance de definir o próprio destino está aí, mas o caminho é estreito e muito, muito perigoso. O caminho para o Brasil se firmar como um jogador autônomo passa, essencialmente, por estes 3 pilares. Primeiro, soberania tecnológica, desenvolver a própria IA, ter controle dos próprios dados. Segundo, verticalizar a produção, parar de ser só um exportador de minério bruto e começar a vender produtos de alta tecnologia feitos com esse minério. E terceiro, que é a base de tudo, estabilidade. Uma eleição limpa, legítima e uma economia em ordem. São esses os sinais que o mundo precisa ver para confiar no Brasil. E assim, a pergunta final continua no ar. O Brasil vai ser um jogador que ajuda a definir as regras do novo jogo global ou vai ser só mais um peão sacrificado nos movimentos das superpotências? A resposta está sendo escrita agora, neste exato momento. E o mundo inteiro está de olho.